Meus amigos, não tem novidade, né? Demorei, inclusive, para fazer esse vídeo aqui, né? Tava fora de casa e aí, por isso, eu não tive tanto tempo, né? Tava a trabalho também, enfim. Resolvi dar uma estacionada aí no final de semana, mas, de fato, também tem a desmotivação, né? Meus números aqui no canal estão tão baixos, então, assim, de certa forma também desmotiva. Mas não é novidade nenhuma de que o Sport não iria subir, né? Se vocês pegarem vídeos aí meus, 3, 4 meses atrás, eu já vinha falando isso. Não acho que o Sport vai subir. Se tiver essa postura, não sobe. Depois teve a questão do Enderson Moreira entregar o cargo e não ser atendido pela diretoria. E aí, eu, no domingo, ontem, eu fiz uma participação, né? Como vocês sabem, eu trabalho lá no canal do Luiz Heitor. E eu fiz uma participação ao vivo, né? A gente fez uma live lá falando, né? Reagindo, fazendo um react sobre a coletiva de Yuri Romão. E a coletiva, meus amigos, foi patética. O cara, sinceramente, é sem palavras a coletiva do presidente do Sport. Onde ele diz que jogo a jogo ia acreditando que dava para o Enderson Moreira ser o salvador da pátria. Eu já falei aqui que eu vejo diferenças entre o Enderson do Bahia e o Enderson do Sport. O Enderson do Sport, se você pegar em números, dá uma lavada no Enderson do Bahia. Mas o Enderson provou que não estava mais com o grupo na mão. Então ele não tinha como extrair mais nada. E automaticamente ele olhou para dentro de si e falou: não sou capaz mais de extrair nada desse time. Então vamos aqui, né? Vamos aqui cessar a minha situação, a minha vida aqui no esporte. E não foi atendido. E a consequência disso é você ter um treinador que fica perdido, que não consegue extrair mais nada. Mas tudo isso é culpa do presidente Yuri Romão. Tudo isso é culpa. A entrevista dele, a coletiva dele, onde ele não teve capacidade de assumir os erros, onde no fim da coletiva ele ainda fala que para ele foi feito, acho que foi no meio para o fim da coletiva, onde ele disse que acha que o trabalho foi bem feito. Isso é um absurdo. Absurdo. O que o cara fala isso numa coletiva após o Sport fracassar e ficar em 7º na Série B. Passou o campeonato todo dentro do G4 e aí deixa o time em 7º. Por incompetência desse camarada. E aí transborda para o treinador. Mas sinceramente, o cara falar um absurdo desse em coletiva, ele falou tantos outros absurdos. Eu fiz esse react, né? Quem quiser, olha lá no canal do Luiz, ontem, no domingo, né? Pela manhã. Então, cara, sinceramente. E aí eu fiz um Reels no pós-jogo, assim que acabou o jogo. O jogo estava aos 45 minutos e eu soltei o Reels. E aí eu não fiz os shorts, né? Não transformei o vídeo em shorts, né? Mas, cara, na moral, eu falei lá, botei lá uma thumb. O amadorismo do esporte tem que acabar. Tem que acabar. E se for preciso mudar alguma coisa, como, por exemplo, diretoria, como, por exemplo, o conselho, a primeira mudança. E aí eu já vou dar aqui a primeira cartada, que eu nunca fiz isso no meu canal. Eu nunca fiz isso. Mas eu vou fazer pela primeira vez. Fora Yuri Romão. Fora Yuri Romão. Se é preciso mudar, vamos dizer assim, o joio do trigo, separar o joio do trigo, se é preciso mudar laranjas podres e ter que mudar o dono, vamos dizer assim, né, o vendedor da laranja para trazer o vendedor novo com boas laranjas, muda-se. O esporte que tem que estar em primeiro lugar, né? Eu acho que a entidade, a instituição tem que estar em primeiro lugar. Então isso aí tem que ser mudado a partir do cabeça. Eu estava ontem com o Drailton Madeira, né, junto com o Luiz, reagindo. Um abraço pro Drailton aí. Eu fiquei muito lisonjeado aí, né? Foi um prazer aí fazer a live com ele. Eu não conhecia ele. Eu conhecia pelo YouTube, eu já tinha visto algumas vezes. Mas tipo, cara, na moral, ele foi bem verdadeiro ali no que ele falou. Ele foi de acordo com o que eu penso. Talvez seja a idade, né, parecida,
né, do que a maioria da galera que é mais nova, mas a galera mais nova também tem uma grande parte falando fora Yuri Romão. Mas se é preciso para mudar um diretor, onde eu estou vendo movimentação, e vamos lá, tá tendo uma movimentação no esporte de diretor, não sei de onde, que eu nem sabia que existiam esses diretores. Ao que parece, vai ser uma mini cortina de fumaça para dizer que está mudando alguma coisa no clube. Eu nem conhecia esses caras. As peças-chave da diretoria é Augusto Carreiras e o Jorge Andrade. Tem que mudar esses dois. E se não mudar esses dois, muda o presidente. Pressiona o presidente. Cobra do presidente. Não cobra de jogador. E eu fiquei meio assim, meio tentando entender o porquê que a turma só cobrava dos jogadores. A torcida organizada só cobrava dos jogadores e não cobrava do presidente. É ele também o cabeça de todo o fracasso da temporada. Foi ele que demorou para tirar o Enderson Moreira, quando o Enderson mesmo pediu para sair. Poxa, velho, o Enderson Moreira errou bastante dentro do campo, mas tipo, ele teve pelo menos capacidade de dizer, não sou mais capaz. Não sou mais capaz. E se o cara tá dizendo que não é mais capaz, não tem que manter o cara. Aí me deu na coletiva uma entrevista dizendo, jogo a jogo 31ª, 2ª, 3ª, 4ª, na 37ª, não dá mais não dá mais, né? Incompetência. Então assim, o amadorismo do clube tem que acabar, começando do presidente, profissionalizando o cargo de diretor executivo para poder trazer um cara remunerado para fazer o papel dele, de tipo assim, com honraria. Precisa-se de profissionalização. Vou lembrar para vocês, saiu aqui 2 diretores do esporte que deixam bem claro, esses 2 diretores não conseguiram trabalhar no clube. Ney Pandolfo e o Felipe Amorim, eu acho que o nome dele é esse, né? Que era o do Paysandu. Ele mesmo disse, quando saiu, deu entrevista em algum lugar, alguma rádio, ele falou, saí do esporte porque eu não tinha condição de trabalho. Eu não consegui trabalhar lá. Porque a gente sabe como é que o esporte funciona por dentro, a forma como é gerido o clube. Talvez os torcedores não tiveram o desprazer de saber como é que o clube funciona. Eu já falei aqui, eu já passei 2 anos sabendo como funciona o clube por dentro. E não é bom, não é profissional. Então assim, vergonhoso a forma como o esporte... É mais vergonhoso esse ano, tá? Do que o ano passado. É mais vergonhoso esse ano. Ano passado a gente não tinha peças, vamos dizer assim, melhores. E a gente não tinha perspectiva porque tinha 4 times grandes. E eu digo, tá? Batendo no peito. Bahia, Cruzeiro, Vasco e Grêmio. São 4 clubes maiores que o Sport. Ah, mas você não pode falar isso porque o Bahia não é maior do que o Sport. Para mim é. Para mim o Bahia é maior do que o Sport. E tinha 4 maiores do que o Sport para subir. A lógica deu. Os 4 maiores voltaram para a Série A. Então eu não fiquei doidinho ano passado não. Esse ano eu fiquei, porque a gente só tinha Sport e Vitória de força no campeonato e o Ceará. O Ceará foi um fracasso pior do que o Sport, mas pelo menos ganhou a Copa do Nordeste na temporada, em cima da gente. E o Sport ficou a ver navios, subiu Criciúma, com todo respeito, ganhando Copa do Brasil, etc, etc, mas não tem peso nacional há muito tempo, está adormecido há muito tempo, né? O Atlético de Goiás subiu por causa de falha dos outros. Na reta final, empatou com o Sport, capengou outros jogos e precisou de outros times, né? Precisou de outros times fracassarem para ele subir. E o próprio Sport, por causa de um ponto. E você vê como é que foi a forma que o Sport não subiu, por causa de um ponto. E aí eu falei aqui, não pode perder por Vitória. Não pode perder por Vitória. Se o Sport empatar com o Vitória, a gente tá dentro. E tá aí. Se o Sport empata com Vitória, o Sport era a Série A hoje no lugar do Atlético de Goiás. No lugar do Atlético de Goiás. E é por isso que o Atlético foi vergonhoso o Sport não subir, o Atlético subir. Porque o Atlético subiu por causa de um ponto e precisando de resultados. E o Sport precisava só desse ponto. Ganhava do Atlético dentro de casa, a gente tava na Série A. Enfim, o amadorismo do clube precisa acabar. Já disse. E eu também não vejo tanta perspectiva boa para o ano que vem, não. Ano que vem vai sofrer. Inclusive saiu a matéria no GE hoje. E eu já falei lá no meu canal, lá no meu Janderfute no Instagram,
Eu fiz alguns stories falando sobre isso. Mozart no esporte. Talvez, para muitos que tratem o esporte como um time comum, adorem essa contratação. Mas, sinceramente, se o Wenderson Moreira, que era a casca grossa da Série B, não deu jeito no esporte, por que eu vou acreditar no Mozart, que é um treinador que não tem capacidade para vestir uma camisa pesada como técnico? Ele já mostrou isso, não tem camisa pesada. O cara, se eu não me engano, foi treinador do Cruzeiro, né? Não surtiu efeito, foi a camisa mais pesada que ele vestiu. Então assim, velho, eu não acredito no projeto do 2024 do esporte. E eu não tô caindo nesse lero-lero, tá, presidente? De ficar, não, fulano de tal já disse que não vai ficar. Nem sei quem é esse cara que não vai ficar na diretoria do esporte. Eu quero saber de Felipe, de Jorge Andrade e Augusto Carreiras. Eu quero saber dos dois. Eu quero saber o que você vai fazer pro futebol. E outra coisa, você apequenou o clube também, tá? E a torcida também apequenou o clube. Não a torcida que vai pro campo, tá? Porque dois parabéns pro torcedor que empurrou o esporte esse ano. Mas eu tô falando da torcida de Twitter, da torcida de redes sociais. Apequenou o clube pedindo Diego Souza de volta. Eu vi influencer, velho, falando, ainda passando pano para Diego Souza, pelo amor de Deus. Torcedor agradecendo o que Diego Souza fez pelo clube esse ano. O que Diego Souza fez pelo clube esse ano? Um gol contra o ABC cagado, o cara não conseguia nem se levantar para comemorar direito. Ele ia se levantar, caiu e imitou o leão ali. Pelo amor de Deus, pô. Pediram, fazer o hashtag. Cara, sinceramente. E o presidente apequenando, dizendo que o Atlético de Goiás era uma equipe que metia medo. O Atlético de Goiás não jogou nada contra o Sport, nada. Só veio aqui, ó, vou empatar com o Sport aqui, debaixo do braço, tá tudo certo. E subiu por causa desse pontinho. O pontinho que eles conseguiram aqui na ilha foi o ponto que subiu o Atlético de Goiás. Então assim, velho, absurdo, velho. Amadorismo puro. Apequenaram o clube, achando que o Atlético de Goiás era... E o Wenderson Moreira também falando, vocês acham que a turma vai se amedrontar hoje? A Ponte Preta vai se amedrontar? Ele joga contra Corinthians, contra Palmeiras. Cara, o contexto foi totalmente errado, mas dá pra entender. A ilha também não mete mais medo. Qual é o medo que a ilha mete mais? É isso que ele quer dizer. A ilha não mete mais medo. Ele só deixou de ser direto. Ele usou a Ponte Preta. Era pra ele usar a torcida do esporte. É uma torcida forte e tudo. Mas hoje em dia ninguém tá ligando mais pra isso. A turma vai lá pra Itaquera. Mete 5 gols no Corinthians, porra. A turma liga pra Gavião da Fiel. Meteu 5-1 lá dentro. Aí vai me dizer que o Bahia respeitou a torcida do Corinthians. Cara, sinceramente, eu tô dizendo aí uma realidade. Futebol é jogado. Futebol é jogado. Torcida não ganha jogo. Torcida não ganha jogo. Jogo é jogado. E aí é os jogadores é que tem que fazer isso. Presidente, diretoria, e serem competentes. E outra coisa, muitos jogadores, eu vou fazer um vídeo depois sobre quem eu deixaria no clube. Assim, quem eu deixaria para a temporada do ano que vem. Mas não é muito não, viu? Vou logo falando. Se brincar, não é nem 10% desse elenco. Deixa o teu like, diz a tua opinião aí, o desabafo sobre a questão aí da não subida do esporte. E aí, depois eu vou tentar fazer um vídeo sobre os 4 que subiram para Série A, né? Criciúma, Atlético de Goiás, Juventude, e tem um ponto em comum de todos eles, e o Vitória também. Tem um ponto em comum, tá? Desses 4 que subiram, tem um ponto em comum, que eu sempre falei. Mas tem nego aí que, metido a esperto de tática, que me dizia contrário. Que me dizia que a Série B tem que... A garotada tem... Cadê? Cadê a garotada? Isso é o ponto em comum que eu quero falar sobre os 4 que subiram.